A história do Suicide Mouse vai ficar pela Wiki Creepypasta Brasil. Eles dizem aqui, a Creepypasta começa naquela mesma história clássica, então alguns de vocês lembram daqueles desenhos do Mickey da década de 30, apenas alguns foram colocados em DVD, mas de acordo com fontes não tem nada demais em um filme em específico. Nesse caso, é apenas um loop contínuo, mais ou menos estilo Flintstones, do Mickey passando por edifícios, que dura mais ou menos 2 ou 3 minutos antes de sumir. Só que ao contrário de músicas bonitinhas, na verdade, não tem uma música muito da hora. Tem uma batida meio doentia e depois fica um ruído branco pro resto do filme. Ruído branco é aquele chiado que você ouve numa TV antiga quando você liga ela, mas não coloca sinal de TV. E também o Mickey não estava alegre como a gente conhece. O Mickey não estava dançando nem sorrindo. Ele estava apenas andando como se estivesse normal. Mas por alguma razão a cabeça dele estava inclinada, ele estava com um olhar meio sombrio. E mais ou menos após um ano ou dois atrás, um cara chamado Leonard Maltin, antes que alguém te pergunte quem é Leonard Maltin, vou até fazer uma pesquisa aqui, inclusive depois a gente vai voltar a falar dele, mas o Leonard Maltin, esse cara aqui, ele é um crítico de cinema. Então a gente tem uma creepypasta que utiliza um personagem real dentro dela. E ele decidiu que ele ia fazer uma espécie de um estudo sobre a Disney. E ele achou que aquele vídeo em questão era um lixo para ser colocado num DVD. Mas então ele decidiu assistir e fazer uma cópia digital porque era uma criação do Walt Disney. E o vídeo realmente tinha 9 minutos e 4 segundos, como dito aqui. Mas, no entanto, depois que ele começou a assistir, a tela ficou preta, ficou mais ou menos até o 6º minuto e começou um som diferente, uma espécie de murmúrio, um grito. E esse grito foi ficando cada vez pior e as imagens começaram a ficar estranhas. A calçada também começou a ficar bem bugada, então no minuto 7 começou um grito realmente horripilante e o rosto do Mickey começou a desmoronar. Aconteceu mais uns rolês aqui com um cenário que eu não vou ler e o Maltin ficou perturbado e saiu da sala e mandou um funcionário para terminar de assistir o vídeo e marcar tudo o que acontece até o último segundo. Então o grito durou mais ou menos até os 8 segundos e depois de uns cerca de 30 segundos o cara saiu correndo da sala pulando, disse o sofrimento real não é conhecido. 7 vezes, ele falou isso 7 vezes seguidas, depois ele pegou uma pistola de um guarda e se matou. É isso que ele diz aqui. Ele diz também que a única coisa que ele disse para Leonard Maltin era que o último quadro era um texto russo dizendo a visão do inferno traz seus telespectadores para ele. Até onde ele sabe, ninguém mais viu, mas tiveram dezenas de tentativas de obter o arquivo através do Rapid Share. Ele diz aqui, claro que se ficou online ou não está em debate, mas se os rumores estão certos em algum lugar, você pode encontrar o suicidemouse.avi. Então ele diz aqui que este é o vídeo que trata-se de ser original. Essa foi a creepypasta. Vamos agora analisar um pouquinho a respeito da verdade. Para isso, claro, a gente vai fazer aquela busca reversa por data. Eu não vou fazer a busca reversa por data, porque a gente já fez e os resultados estão aqui. Você pode ver toda a documentação no PDF, como de costume. Entretanto, eu vou apresentar para vocês alguns antecedentes que podem ou não ter influenciado a história do Suicide Mouse. O primeiro deles é uma tirinha real, publicada entre 8 de outubro e 24 de 1930, na qual o Mickey Mouse tem uma espécie de dilema. Nesse dilema, a Minnie, seria uma ratinha, se apaixonou por um outro cara, um outro rato, como ele mesmo diz aqui, um outro roedor, e aparentemente no fim dessa história, o Mickey decide suicídio. Tem aqui algumas partes da tirinha, inclusive aqui, tá em inglês, quem quiser ler, tem 15 quadrinhos, eu não vou ler inteiro, mas aqui o Mickey já tá muito puto, já tá muito depressivo, ele tá brigando com praticamente todo mundo, inclusive com esse peixe aqui, então na tirinha número 15, ele decide que não tem nada melhor que ele pode fazer a não ser se matar. Ele pega uma corda, então os esquilinhos aqui ficam meio tipo, caralho, o Mickey vai se matar mesmo. Então o Mickey diz alguma coisa como, você realmente acha que eu tô louco? Bem, eu vi todas as carinhas de vocês, vi que vocês estão felizes, e eu percebi que o melhor que eu posso fazer é montar um balanço com as cordas e ficar feliz e brincar, enfim. É uma tirinha na qual o Mickey não se suicida ao final. Nem no filme, que chama suicidemouse.avi, o Mickey se suicida, mas beleza, vamos continuar. Ou seja, essa tirinha aqui, apesar de ter um tema um pouco mórbido, tem um final feliz, tem uma mensagem inclusive contra o suicídio. Em seguida, a próxima coisa que pode ou não ter influenciado a história é um cartoon dessa mesma época também, 1933, chamado The Mad Doctor. Nesse cartoon aqui, o Mickey acorda na cama, ele percebe que o Pluto, o cachorrinho dele, não está lá. Então ele começa a andar por um cenário assim todo zoado mesmo, um cenário de terror clássico que vocês já conhecem, atrás do Pluto. Isso aqui vai se prosseguindo por um bom tempo, é uma animação bem legal se você quiser assistir, até que ele descobre que o Pluto tá numa espécie de laboratório com esse cientista, esse médico louco aqui. E o cara, pelo que eu entendi, ele quer fazer uma espécie de quimera, como mostrado aqui, ele quer juntar a galinha e o cachorro e provavelmente cortar partes deles para formar o que seria um ovo de cachorro. Eu acho que eu entendi a ideia. Não sei exatamente o que ele pretende fazer. Entretanto, ao final, depois do Mickey passar por uma série de terror, inclusive ele quase morrer, no finalzinho aqui ele tá quase morrendo por essa coisa. Essa coisa é uma serra elétrica. Inclusive ele vai aparecer a serra elétrica daqui um pouquinho. Entretanto, o Mickey acorda feliz
vê que tudo aquilo não passou de um pesadelo e, claro, no final, como toda boa história, ele e o Pluto se abraçam. E isso aqui é o final dessa história. Mais uma vez, nada macabro da Disney até o momento. Em seguida também, esse vídeo aqui eu não vou colocar pra tocar, porque se eu colocar pra tocar vai fazer um barulho bem alto, mas é simplesmente uma vozinha de Mickey irritante reclamando que ele não tem um pênis e que a Minnie não tem uma vagina. Mais uma vez, não tem relação nenhuma com o que a gente procura. Essas coisas que eu disse aqui datam mais ou menos de 2004, eu deixei todas as datas marcadas aqui. A primeira é de 2008, perdão. Depois, em seguida, a gente tem a outra postagem de 2009. E depois a gente tem a outra postagem do vídeo no YouTube do Mickey reclamando que ele não tem um pênis, datada de 19 de agosto também de 2009. Finalmente, no dia 27 de outubro de 2009, a gente tem a postagem de um cara chamado Daka Beat. Esse cara chamado Daka Beat postou, apesar de que o que eu estou mostrando aqui já é uma versão atualizada, o mais interessante seria a gente voltar para a versão em cache, para a versão antiga da página, na qual tem a descrição original. Ele postou simplesmente isso aqui. Isso é o mais próximo do normal que nós conseguimos chegar. Não foi feito por mim, por mim, mas pelo Joe Jacobs. Decora isso, porque esse rolê vai ser importante. Nesse vídeo aqui, que é o vídeo clássico que a gente conhece hoje, tiveram vários depois, por exemplo esse, mas esses aqui são falsos porque eles foram feitos inspirados no original. Não tem por que a gente desmitificar esses aqui. Mas vamos passar aqui, dar uma passada aqui rápida pelo que acontece neste vídeo aqui. Eu vou mutar o som e vou colocando o som. Basicamente, nesse comecinho aqui, o Mickey tá andando pela rua normal. Vou deixar o som um pouquinho. Então isso se mantém por um bom tempo, até que a 1 minuto e 52 o vídeo fica escuro e não aparece mais nada até essa mensagem aqui. Depois que isso ficou preto, manteve mais ou menos assim até o 6º minuto antes de voltar. Quando voltou, estava de um jeito diferente. No entanto, isso aqui volta um pouquinho antes, volta aos 2:51. Nessa parte, como dá pra perceber, a gente tem uns gritos aqui um pouco mais, digamos assim, macabros. Um outro assunto interessante também é que, se você observar bem, o Mickey não sai do lugar. Se você... Eu tava tentando tampar com a mão isso aqui, mas claro, não vai funcionar. Vocês não estão vendo a minha mão, mas se você tampar apenas o Mickey, essa parte aqui, você vai ver que o Mickey fica estático, que o que se move é o cenário. Inclusive aqui algumas coisas começam a piscar, as paredes começam a andar, como disse mesmo na creepypasta. No som. E no som, como vocês ouviram agora, a gente já tem um grito bem perturbador. Realmente parece que alguém está sendo estrangulado, esganado aí. E também, claro, observem que tem umas imagens piscando na tela. Essas imagens também vão ser importantes depois. Isso perdura mais ou menos até esse ponto. Até que começa, os gritos continuam, não vou colocar, mas eles continuam até que começa todo esse efeito ondulado na tela. Todos esses bugs, a coisa vai ficando cada vez mais bugada. Aparece isso aqui, ou seja, fica bugado de vez. Agora fodeu todo o rolê. Então termina com essa imagem do Mickey. Nesse ponto a gente tem essa musiquinha que eu acabei de colocar pra vocês e no final aparece essa mensagem em russo que tem justamente a própria tradução. A visão do inferno deixa os telespectadores alguma coisa que eu esqueci. Só um minuto. A visão do inferno traz seus telespectadores para ele. Perdão. Então, mais uma vez, esse aqui é aquele arquivo que eu tinha mostrado para vocês, a cópia arquivada, no dia 25 de novembro de 2009. Então aqui a gente já tem um intervalo de mais ou menos um mês, porque o primeiro foi postado 27 de outubro, 25 de novembro, um pouquinho menos que um mês. Um cara chamado Neck1 publicou um vídeo igualzinho ao original, 7 minutos e 6 segundos, também 7 minutos e 6 segundos, chamado Suicide Mouse Unseen Freak Photos. No caso seria aqui filmagem não vista assustadora, só que em comparação ao original, que é o do Daka Beat, lá de 27 de outubro. Nesse aqui nós temos a creepypasta que nós conhecemos atualmente. Esse aqui é a creepypasta, a própria creepypasta que inclusive menciona o Maltin, se você pesquisar aqui. Tem o nome do Maltin marcado aqui embaixo, é exatamente a mesma coisa que eu mostrei aqui em cima. Sendo assim, para agora que vocês já entenderam do que eu tô falando, se não tá mais boiando, vamos fazer uma pequena análise do nosso material. E tem mais uma coisinha que eu esqueci. Ao final do vídeo aparece essa cena de um cara que ele estaria mais ou menos assim encarando no que aparenta ser uma porta. Eu vou colocar um play aqui de novo, mas ele aparece na porta e fica andando assim, olha e sai. Seria uma porta, uma escada, uma coisa um pouco mais alta. Ele fecha a porta e acabou. Isso vai ser irrelevante, a gente não vai falar mais dele até o final do vídeo. Mas agora, para analisar, vamos focar a investigação em 3 perguntas centrais. Essa coisa foi feita em 1930, se não, onde ela surgiu, e depois a história é verdadeira. Essa história é verdadeira ou não, a filmagem existe ou não, enfim, vocês entenderam. Para isso, o primeiro passo, a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais detalhada do rolê. Eu fiz aqui o download do vídeo
Suicide Mouse tem 2 aqui, e pra gente fazer uma análise melhor que a gente pode obter é uma análise frame a frame. Como assim? Dentro dessa pastinha aqui, o Faces aqui tá um pouco bugado porque essa é a versão nova e tudo mais, eu vou clicar aqui pra abrir uma nova janela. A gente tem todos os quadros do Suicide Mouse. Como assim? Vai aqui embaixo, você vai ver que isso vai até a cena 9594. Isso aqui soma 800 MB de fotografias do Suicide Mouse. E não, eu não peguei quadro por quadro, eu usei um recurso do VLC Player, Extract Frames with VLC. Esse recurso não está no próprio VLC Player, vou deixar um tutorial na descrição ali lá no PDF para quem quiser aprender a fazer o mesmo, mas ele é bem legal e permite você obter todos os frames do vídeo. Então aqui a gente tem mesmo todos os frames do Suicide Mouse, e com isso a gente pode ir descendo mais ou menos. Nessa parte você vai ver que tem aqui as cenas brancas, que nós tínhamos encontrado lá no vídeo original. Todas as cenas brancas estão aqui. O que a gente vai fazer então? Vai aqui pegar os frames brancos. Mais uma vez eu errei a página e a gente vai colocar eles separados para ficar mais fácil. Todos os frames estão aqui. Logo em seguida nós vamos fazer uma inversão dos frames. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou exemplificar com um desses frames e depois eu já vou deixar para você tudo feito. Mas a gente vai precisar do Photoshop ou de um editor de imagens qualquer, desde que, claro, tenha a opção de trocar para negativo. Uma vez que ele abrir aqui imagem, você vem em imagem, vem aqui em ajustes e marca a opção inverter. Marcando a opção inverter, você vai ter a imagem original que estava oculta por trás de todos os frames brancos. Eu acho que essa é a primeira vez que alguém mostra no YouTube, só acho, mas talvez não seja, talvez eu esteja sendo um pouco pretencioso. Vamos aqui, frames após a inversão. Aqui nós temos toda a galeria de imagens que foi obtida após a inversão. Se você filtrar, vai ver que tem um conjunto de imagens. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, essa mulher aqui seria o terceiro. Isso aqui é, sinceramente, indistinguível, mas beleza. Esse aqui é o quarto, seria esse palhaço. Depois isso aqui são apenas frames pretos que a gente não conseguiu obter nada além, mas que provavelmente tem algum significado. Talvez depois dessas outras imagens, esse conjunto. Isso aqui é um frame verde que a gente também conseguiu inverter, mas não obteve muita resposta. E o mais interessante disso aqui é que se você passar assim de uma vez, como eu estou fazendo aqui, eu simplesmente coloquei o dedo na seta do teclado e fui apertando, você vai ver que a imagem se move, ou seja, isso aqui é o fragmento de algum vídeo que o cara utilizou, mesmo sendo indistinguível, é um fragmento. O mesmo acontece também para esse outro aqui. Essa imagem, na verdade, ela não é uma sequência stop motion, é apenas a mesma imagem sendo posicionada em lugares diferentes, ao que tudo indica. Prosseguindo, essa mulher também, aqui é a mesma imagem. Isso aqui é indistinguível e agora esse palhaço é o mais estranho. Esse palhaço, se você passar as imagens, você vai ver que ele mexe a boca e também se mexe desse jeitinho aqui. E depois, claro, a gente tem essa filmagem do que aparentemente são ossos de animais, ou de animais ou de seres humanos, mais especificamente a mandíbula, seria os dentes mesmo. Acho que você consegue facilmente distinguir os dentes aqui. Se não, com certeza aqui você consegue ver os tais dos dentes. Então, de onde que isso aqui pode ter sido tirado? Essa é a primeira pergunta que a gente ficou um tempão trabalhando nelas. A gente chegou em algumas respostas quase convincentes. Não são muito convincentes, mas elas também não são fundamentais para a compreensão do caso. Essa primeira parece ser um homem encapuzado, mas nós não temos certezas. Entretanto, essa segunda imagem dessa coisa não é o que vocês estão pensando que parece, eu garanto para vocês que isso não é. Tem semelhanças notáveis com um filme da década de 1990 chamado Begotten. Esse filme é um filme de terror e ele fala, por mais que falar seja irônico, porque nesse vídeo não tem nenhuma fala, é simplesmente imagens e música, sobre uma história que, ao que eu entendi, envolve a gênese e a morte de deuses. Se você curte essa parada, curte o terror experimental, curte aquela coisa pra entender e não entender, pra assistir e não entender nada e sei lá, dá uma assistida nisso aqui porque é interessante. E a gente encontrou semelhanças notáveis com uma cena deste filme. A cena em questão está no YouTube em um vídeo de 2015, mas provavelmente ele pode ter pegado a cena antes. Depois eu vou ver mais uma coisa relativa a filmes, que eu ainda vou falar. E seria uma cena no qual um deus, não sei se é um deus cristão ou se é qualquer deus, comete suicídio. Essa cena aqui eu vou colocar só um pouquinho pra vocês, não sei se já deu pra entender o que acontece. Esse deus, que é o cara que tá nesse lado da sala, ele pega uma faca e rasga o próprio ventre sucessivas vezes. Essa é a forma que ele encontra pra cometer suicídio. Se você comparar as duas cenas, eu peguei de uma parte do vídeo, você vai ver que elas são bem parecidas. Nessa cena, inclusive, se você comparar essa parte aqui com essa parte aqui, acho que dá pra ver o cursor, aparentemente seria a mão dele fazendo os movimentos com a faca. Mas é uma teoria, não é nada confirmado.
A próxima cena, na verdade, é de um ventríloco, é uma espécie de fantoche. Os fantoches no cinema têm uma certa conotação assim macabra desde 1942. Foi o primeiro filme que eu encontrei. Não tá na descrição aqui, mas esse foi o primeiro filme que eu consegui encontrar que envolve relações entre o fantoche e alguma coisa macabra. Entretanto, a gente não conseguiu achar a source original das imagens desse fantoche. Isso aqui, como eu já disse, claro, são dentes ou animais ou humanos. Mas de acordo com a história, seriam essas fotografias que teria feito o amiguinho do Maltin se matar. Você acabou de ver essas, eu acho que você não cometeu suicídio assistindo isso aqui. Parece um pouquinho exagerado para uma coisa que seria capaz de fazer alguém se matar. Mas beleza, vamos prosseguir. Agora tem outro detalhe interessante na nossa coleção de frames. No final do vídeo, quando aquela tela começa a ficar bugada daquele jeito que vocês já viram, você tem essas formas aqui, essas imagens que aparecem na tela. Você tem vários tipos de ondulações, como mostrado aqui. Mas tem um pequeno probleminha nessa coisa. A gente usou um programa chamado Adobe Premiere Pro 2.0. Foi o que a gente calculou que seria o editor de vídeo viável naquela época. Então a gente tentou reproduzir todos os efeitos que os caras fizeram no Adobe Premiere Pro. Abrindo aqui o projeto, nós somos capazes de reproduzir os efeitos executados no Suicide Mouse. Como assim? O que a gente fez? Beleza. Para antes disso, eu vou primeiro colocar a imagem que a gente usou de base. A gente pegou aquela imagem original mesmo do Suicide Mouse. Eu acho que não vai tocar nada, mas se tocar, a gente edita. Mas dando play aqui, a gente vai pegar aquele comecinho de vídeo no qual o Mickey simplesmente anda. O Mickey não faz nada além de andar. Pegando esse comecinho aqui, então ele está livre de efeitos. A gente tentou introduzir os efeitos que o próprio cara ali introduziu. E por fim, se você observar esse trecho aqui, você vai ver que o Mickey está um pouquinho acelerado. Entretanto, é necessário que você acelere o vídeo para conseguir obter um efeito semelhante como eu fiz aqui. Simplesmente porque o cara que produziu o vídeo também acelerou. Vamos pegar aqui um efeito chamado Wave Warp, que está presente na Video Effects, Distort, e nós vamos arrastar para o efeito aqui do Premiere. Nesse efeito aqui você vai perceber que ele vai colocar bugado na vertical e assim por diante. Mas, colocando em 180 graus, você consegue se aproximar um pouquinho do que ele fez. Você pode alterar isso aqui, Wave 8, para mexer na altura das ondas, ou seja, na quantidade de distorção. Você pode mudar isso aqui para mexer na quantidade de ondas mesmo, colocando um valor muito baixo vai aparecer muita onda. A direção a gente já fez e você pode mudar também isso aqui para alterar a velocidade das ondas. Com isso, você consegue um efeito quase que semelhante. Claro que o que eu fiz aqui não é semelhante em nada porque eu não tinha essa intenção. Mas vamos ver agora os efeitos que nós produzimos. Vou reproduzir um por um. Esse aqui seria o primeiro efeito, no qual logo no comecinho o Mickey aparece andando. Comparando, nós temos este efeito aqui original com este que nós produzimos. Eu vou dar um play mais uma vez para vocês observarem um pouquinho deste efeito. E agora eu vou aproveitar para abrir o próprio Suicide Mouse, original mesmo, para vocês verem o efeito em questão. Esse aqui é o efeito original, este aqui é o efeito que nós conseguimos produzir. Avançando mais um pouco, o próximo efeito. Este aqui é o efeito que nós conseguimos produzir. Apesar de não estar muito idêntico, está quase idêntico. Vamos avançar aqui para não essa parte, para essa parte aqui, vocês vão ver que tem uma coisa semelhante. Mais uma vez, reproduzindo aqui, nós temos um efeito muito similar. Talvez até se a gente mexer um pouquinho aqui, a gente consiga uma coisa um pouco mais satisfatória. Dá para entender mais ou menos como esse rolê funciona. Vou dar mais uma mexida. Beleza, deu pra entender. Prosseguindo agora quando a coisa fica bugada de verdade, essa coisa aqui. Tá totalmente bugado, dá pra ver que tem outro vídeo passando embaixo também. Vamos lá pro nosso Premiere e vamos reproduzir. Quase a mesma coisa, totalmente bugado. Talvez, claro, nesse caso aqui tá faltando uma parte de baixo do vídeo que a gente não reproduziu aqui. Mas isso também você consegue fazer a partir desse recurso. E chegando aqui no último efeito, você tem esse caso no qual a imagem fica balançando. E se você colocar aqui também, você vai ver que a imagem fica balançando de um jeito bem semelhante, de um jeito bem convincente. Mas tem um porém, isso não poderia ter sido feito no ano de 1931, porque o Adobe Photoshop Premiere, porque o Adobe Premiere Pro foi lançado pela primeira vez. Vocês veriam se a tela não tivesse saído, vou ter que abrir essa coisa aqui de novo, mas foi lançado pela primeira vez em 1991 e foi descontinuado em 2005. Isso é um pouquinho diferente de 1931, mais uma vez a comparação que a gente fez anteriormente. Agora, vou propor um desafio para você. Presta atenção, senta direito na cadeira porque isso vai ser legal. Olha aqui o comecinho do vídeo, vou colocar um play para você. Você notou algo estranho nele? Você notou algo diferente nele? Mais uma vez. Provavelmente não, beleza. Vamos agora então voltar para a versão do VLC Player, na qual você tem uma imagem um pouquinho melhor. Vou colocar aqui play nos primeiros minutos, primeiros segundos. Você talvez tenha notado algo errado nele, talvez não, mas vamos lá. No cantinho da tela, nós temos um cursor de mouse. Vamos lá de novo para os nossos frames, no qual é bem fácil de ver. Vou voltar aqui para os frames do vídeo original, vou abrir o primeiro frame e nós temos aqui
bonitinho o começo de um cursor de mouse. Depois o cursor aumenta, então provavelmente o cara arrastou o cursor do mouse para cima. Logo em seguida nós temos essa setinha. E a setinha do mouse, você pode comparar perfeitamente aqui a minha setinha com a setinha do cara, ela é idêntica. E claro, essa setinha perdura até mais ou menos o frame 10 no qual ela some. Talvez a setinha até apareça no meio de algum frame, mas eu não tive tempo para verificar tudo isso. É meio estranho imaginar que tem um mouse em 1930, mas vamos apenas confirmar. Microsoft Windows, então Windows, o nosso conhecido Windows, começou no ano de 1995 com o Windows 95, então não tinha Windows em 1930. Será que tinha mouse em 1930? Também não. O primeiro mouse, por mais que seja um troço bem rudimentar, teria sido feito em 46. Era um negócio muito zoado mesmo, mas o primeiro mouse mesmo, o primeiro mouse, quase mouse com que a gente conhece, surgiu em 1963, como indicado em algum ponto aqui da nossa wiki, 1968. Esse aqui também é uma espécie de mouse primitivo. Não tinha setinha nesse caso, e também 47 e 33 é uma considerável diferença. Agora que nós já abordamos uma grande quantidade de elementos gráficos do vídeo, vamos agora passar para elementos sonoros do vídeo. Vocês devem ter ouvido aquele grito da mulher, eu vou colocar de novo aqui para vocês ouvirem. Deu para ouvir bem, talvez lembre um pouquinho o Sad Satan, mas não é o mesmo áudio. Vamos agora colocar um áudio postado na Freesound. Vamos agora comparar mais um áudio também postado na Freesound. E por fim, agora que vocês ouviram isso, vamos voltar para o Suicide Mouse. Deu para perceber, ao menos nessa parte final, que tratam-se do mesmo áudio. Quando esse áudio foi postado, 22 de outubro de 2007, um pouquinho depois de 1930. Inclusive, o cara diz aqui com microfone isto foi gravado. Sony Stereo, microfone e tal. Vamos copiar aqui e dar uma olhadinha no nosso microfone. Nesse caso, este microfone é este microfone aqui. E ele está inclusive à venda agora. Não parece muito com o microfone de 1931. Se você quiser dar uma conferida, pode também pesquisar e tentar descobrir de que data esse microfone utilizado para gravar o grito que está num vídeo de 1930 foi lançado. Essa é a famosa condição da viagem no tempo. A não ser que o nosso amiguinho viajou no tempo, então esse vídeo não é de 1930. Mas se você ainda não se convenceu, se você acha que a minha explicação tá um pouquinho superficial, eu concordo, ela tá mesmo. Eu provavelmente não teria postado o vídeo assim, se nós não tivéssemos descoberto coisas adicionais. Agora vem a parte mais legal, o filé mignon do negócio. Para isso, pra gente poder entender como que o vídeo surgiu, de onde ele veio, se ele não veio em 1930, eu tô falando pra você que não veio, ele veio de algum lugar, de onde ele veio. Para isso, vamos dar uma olhadinha no Google Trends. Isso aqui é um recurso que permite você explorar, já usei no Baleia Azul inclusive, a popularidade de um termo com base em uma escala de tempo. Isso aqui mostra a popularidade do termo suicidemouse.avi com base no tempo. Dá pra perceber que ele começou em outubro de 2009. Isso aqui permanece até hoje. Tô gravando isso em abril, você vai ver lá pra dezembro, eu calculo. Uma coisa interessante, o nível de buscas pelo termo era zero, absolutamente zero, nada, até este momento. Então, claro, alguma coisa aconteceu aqui nessa fase. Mas vamos ver de perto, vamos agora dar um zoom na fase que eu mostrei aqui. Chegando lá na fase, você vai ter esse gráfico aqui. Esse gráfico é apenas uma reprodução deste outro gráfico aqui. Chegando aqui, você vai ver, primeira fase 0, outubro, setembro, 0, 4 de outubro, 10 de outubro, 0, 11 de outubro, 17 de outubro, 0, 18 de outubro, 24 de outubro, 41. Vale lembrar também que o vídeo do Neck One foi postado, Dakabit foi postado no dia 27 de outubro. Então, sendo assim, se a gente tem um vídeo, o primeiro vídeo em 27 de outubro, o que significa que teve gente pesquisando pelo termo no dia 18 a 24 de outubro, praticamente uma semana antes do vídeo ser postado. Significa que isso aqui apareceu em algum lugar. Com algumas fontes, e nesse caso aquela wiki foi muito importante, nós conseguimos descobrir qual é esse lugar. Esse lugar é o famoso 4chan, só que tem um problema. O 4chan não guarda, o 4chan oficial pelo menos não guarda os posts. Se você posta uma coisa no 4chan, daqui a um tempo ela some e se perdeu para sempre na eternidade. Entretanto, tem alguns serviços, por exemplo, o 4chan Archive, não sei se a minha pronúncia está certa, mas foda-se, que produzem uma espécie de sistema de armazenamento de posts. Eles arquivam postagens feitas no 4chan. Mas claro, o 4chan Archive está fora do ar, então nesse caso fudeu tudo. Não, neste caso um outro site chamado Web Archive salvou a página que foi arquivada, musiquinha do Inception. Entretanto, a gente pode aqui claro observar
tudo que foi postado na página do 4chan. Só um aviso pra você que gosta de reproduzir o que eu faço aqui. Tá vendo esses nomes? É pornô. Eu bloqueei com adblock porque eu não quero mostrar pornô no YouTube, tô com preguiça de censurar. Mas é pornô, então se você for abrir em casa, perto da família, no trabalho, não abre esse link. Abre depois, porque tá cheio de pornô nessa aba superior. O que rola nessa postagem do 4chan? Vamos analisar. Aqui nós temos a data da postagem, 22 de outubro de 2009. Vale lembrar, claro, se a gente voltar no nosso gráfico, tá bem na semana no qual isso aqui começou. E o que a gente tem? A gente tem um usuário anônimo, vamos falar dele depois, que conta exatamente a história postada por Neck1. A história postada por Neck1 está aqui. So do any of you remember those Mickey Mouse cartoons for 1930? Se a gente vir aqui, so do any of you remember those Mickey Mouse cartoons for 1930, o mesmo rolê. O cara simplesmente pegou aqui a história e publicou a história em 3 comentários. Aqui, ele pegou, escreveu a creepypasta, escreveu o que vocês leem agora e colocou aqui no 4chan. Esse foi o surgimento do Suicide Mouse que eu estou mostrando para vocês também. Não vi ninguém no YouTube mostrando o mesmo rolê. Como sempre, tem aquele famoso não li nem lerei. Foi o que esse cara postou, reclamando que é muito grande. Parece bem legal e inclusive parece real também, é bem verossímil se você considerar. Mas ele diz que faz uma crítica até você dizer que eu não posso desver o que eu vi. Diz que é muito clichê e tudo mais. Outro cara que disse que é meio pointless, seria sem função dizer merda, eu estou cego, é um trecho da creepypasta que foi dito ali. E os caras aqui fazem uma espécie de crítica da creepypasta. Tem gente que elogia, tem gente que critica e assim por diante. Mas tem uma coisa que chamou a atenção mesmo aqui. Pegem Joe Jacob 666. Mr. Joe Jacob, you have a segment to do. Lembre mais uma vez do que eu tinha mostrado aqui. This is the closing. This was not made by me. It was made by Joe Jacobs. Então nós temos algo em comum entre as duas partes. Vamos ver o que esses caras falam pro Joe Jacob. Eu deixei aqui separado os prints para a coisa ficar um pouquinho mais fácil. Esse cara diz pro Joe Jacob que ele tem uma tarefa para fazer. O Joe Jacob, ele próprio em pessoa, aparece lá e fala: eu tô nessa. Depois ele cara fala: eu acredito que eu estou muito de verdade nesse negócio. Vai ser um pouquinho difícil, então talvez demore um pouco. Dane-se. Eu estou esperando por algo desse jeito desde que apareceu o fucking Grifter. Grifter, você lembra do The Grifter que eu desmistifiquei? Sim, vamos falar disso. Mas por que a droga do Mickey Mouse? Vocês viados, faggots, vão me deixar processado. Ele deixou processado porque o Mickey, Disney, copyright, esse rolê que vocês conhecem. Eu encontrei uma permissão para uso inalterado ou alterado com crédito na fonte de onde isso veio. E tudo foi desenhado por mim usando essa fonte como referência. Então eu espero que isso estará livre. Ele diz aqui então basicamente que ele vai trabalhar no Mickey Mouse, que ele tá muito ferrado porque eles escolheram justo o Mickey Mouse para fazer aquela creepypasta, e por fim diz que ele encontrou uma permissão para trabalhar com o Mickey Mouse, dando os créditos e assim por diante. Algum tempo depois, um outro usuário, isso foi no dia 23, no dia seguinte praticamente, que ele contatou o Joe Jacob e ele disse que ele já fez um vídeo de 5 minutos e por isso representaria mais ou menos meio caminho andado. Ele agradece o Joe Jacob como sempre. Então fica claro que todas essas evidências apontam que um cara chamado Joe Jacob fez o vídeo, não apenas a postagem do 4chan, que é a prova cabal, mas também a postagem do YouTube. Ele mesmo aqui indica que foi feito pelo Joe Jacobs, mas isso aqui qualquer um escreve. Agora, fraudar um print do 4chan da época anterior à creepypasta é um pouquinho complicado, ao que tudo indica. O print que temos aqui do 4chan, ele é um print real. Mas quem diabos é Joe Jacob? Você assistiu o Desmistificando do The Grifter. Joe Jacob, como eu mostrei lá, é o criador do The Grifter. E claro, ele não só possui um teor semelhante, os dois usam filmes. The Grifter usou aquele filme doentio da década de 90, também assim como o Begotten, a respeito daqueles caras que adotam uma raiz de árvore como crianças, vocês já conhecem. Esse cara também possivelmente usou o Begotten. Ele deve ter aí algum tesão por vídeos dessa época. Mas quem, afinal de contas, é o Joe Jacob? Esse aqui é o nosso Desmistificando, você pode assistir por aqui. E o Joe Jacob é um cara no YouTube que tem um canal que ele fala sobre creepypastas. Por exemplo, isso aqui é uma ideia para um post de terror no 4chan. Esse /X aqui é a aba sobrenatural, o tópico sobrenatural do 4chan. Isso aqui também, creepypasta de novo. Isso aqui ele dizendo do dia a dia dele, que tem um fucking balão na árvore dele. Mais creepypasta, o Kendall Cove inclusive é dele. Já muita gente pediu para desmistificar, tá desmistificado. O 237666 é um vídeo. Tem um chamado Propagnation 666. Isso aqui também seria um vídeo que ele publicou. Inclusive, aquela foto do homem ali em cima. Tem gente, em algumas wikis dizem que essa foto do homem aqui foi retirada desse Propagnation. Entretanto, se você abrir a aba do Propagnation, você vai ver que não aparece a foto em questão do homem. Mas tem uma coisa interessante. Descendo aqui no vídeo do Joe Jacob, vem aquele estilo usuário 666 mesmo. Ele diz aqui que isso é apenas um projeto de arte antigo que ele trabalhou. E aqui algum cara pergunta onde está a postagem
que a postagem, perdão, a imagem do cara segurando perto da porta do Suicide Mouse. Ele diz aqui, boa pergunta. Isso foi exatamente um mês atrás. Claro que para você já fazem alguns meses a mais que essa coisa aconteceu. E além disso, o Joe Jacob, além de todas essas coisas, também tem uma banda chamada The Fucking Jacobs. Já fica evidente, claro, que o vídeo é falso e foi feito por um autor de creepypastas, por um cara que estava realmente muito ligado nesse rolê. Mas tem mais uma coisa final que eu ainda não disse. Quem é o usuário que criou a creepypasta? Será que essa creepypasta é real? Vamos ver. Esse usuário Anonymous não é tão anônimo assim. Se você clicar nele, você vai ver que o link vai mandar para esse endereço de e-mail, filler2001@gmail.com. Se você fizer uma busca no Google, você vai ver que algumas pessoas já chegaram em informações parecidas a respeito disso aqui. Inclusive o Filler tem um site chamado Music Malfunction, como mostrado aqui. Aparentemente ele inclusive usa o mesmo endereço de e-mail. Mas também nós conseguimos descobrir o paradeiro do Filler. Fazendo aqui uma busca no Facebook desse jeitinho aqui, você vai encontrar um cara chamado Alex Kulaf. Esse cara aqui provavelmente é o próprio criador, não o criador do vídeo, o criador da história do creepypasta do Suicide Mouse original. Mais uma vez, não o criador do vídeo. Possível, ao que tudo indica, talvez não seja, talvez sejamos errados, mas ele aparenta ser o criador do Suicide Mouse. Além disso, ele também tem uma conta no Twitter. E vendo aqui, você percebe que esse cara é uma espécie de repórter de notícias a respeito de lançamentos da Nintendo. Ele cobre essas coisas. Ele, inclusive, tem aqui o Nintendo News Reporter, é quase um plágio da CNN, e ele tem aqui episódios na conta do iTunes, no qual são podcasts nos quais ele discute provavelmente a respeito da Nintendo, episódios, enfim, tem tudo aqui. Então ele é um comentarista que tá bem ligado com a história de games. Se você virar aqui também, você vai ver que ele fala bastante também sobre games. Basta você ir descendo aqui para ver que tem muita coisa. Então provavelmente esse cara, por ser um tanto ligado assim com o público nerd, talvez ele seja mesmo o criador da famosa creepypasta. Eu acho que deu para solucionar tudo. Vamos pular para as conclusões. O vídeo Suicide Mouse.AV não foi criado em 31. Elementos incompatíveis com a época, a quase correspondência com os defeitos produzidos no vídeo em questão, nesse videozinho aqui, com o software que a gente reproduziu, e também, claro, o registro do 4chan prova cabal mostram que o vídeo não é de 31. A história que originou o vídeo surgiu no 4chan, provavelmente postada pelo Alexander Kulaf, como eu demonstrei ali. Já que a correspondência de e-mails confirma a análise, usa o mesmo e-mail, é pra ser o mesmo cara. Suicide Mouse AV foi, por fim, produzido pelo Joe Jacob 666, um produtor de histórias já conhecido que incumbiu o Deck Beat. Este cara provavelmente é o seu amigo para postar o vídeo no YouTube, talvez para deixar a coisa um pouco mais verossímil, porque se o próprio autor de terror posta, a coisa fica um pouco sem graça. Valeu por você que assistiu, se inscreva no canal, em breve a gente se vê. Falou!